Eu já expliquei também várias vezes que o pilar central do poder comunopetista ou comunolarápio no Brasil é a mídia. E isso não vem de hoje. Em 1964, logo após a derrubada do presidente João Goulart, o Partido Comunista Brasileiro e seus associados dedicaram especial atenção à conquista dos órgãos de imprensa, rádio e televisão. Dedicaram a isso muitos anos e conseguiram o domínio total desses meios de comunicação. Quando eu digo total, não é exagero, não é força de expressão, assim, materialmente a coisa é assim, numericamente, pelo número de pessoas envolvidas. Se você procurar nas redações de jornais, redação de noticiários de TV, você não encontra um sujeito de direita, um conservador, um cristão tradicional, nada, 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 nada. Eles tiraram todo mundo, não só nos cargos pequenos de redação, desde o repórter, copydesk, etc., etc., mas até os colunistas, pessoas de grande destaque. Os conservadores foram sendo banidos um por um. Eu me lembro agora, por exemplo, do Meira Pena, do Antônio Olinto, do Lenildo Tabosa Pessoa e muitos outros foram sendo apagados da mídia. O Antônio Olinto, o nome dele ficou banido da imprensa brasileira durante 20 anos, embora fosse um autor que tinha livros traduzidos em 28 países, um homem de sucesso mundial. No Brasil ele desapareceu. Mais tarde voltou, botaram na Academia Brasileira como uma espécie de prêmio quase póstumo, assim, às vésperas da morte, deram esse prêmio de consolação para ele. Então, este fator foi decisivo na história do Brasil. Por quê? O que é a mídia? A mídia é o fornecedor dos fatos em cima dos quais as pessoas criam as suas conclusões e as suas preferências. A matéria-prima de toda a discussão vem na mídia, que se chama mídia por estar exatamente no meio, por intercomunicar as várias partes da sociedade umas com as outras. Então, uma função absolutamente essencial. Todos os historiadores conhecem a regra segundo a qual a difusão dos fatos produz novos fatos. Então, em qualquer época da história que você verifique, a difusão dos fatos é um poderosíssimo fator causal na história humana. Portanto, aquele que regula o fluxo dos fatos passados, regula o fluxo dos fatos seguintes. E isso tem acontecido no Brasil desde o tempo do regime militar. Não se iludam com a ideia de que o regime militar controlava tudo. Na verdade, o regime militar não controlava nada, sobretudo na mídia. Era impossível ao regime militar tirar um comunista da redação. Não tirou nenhum jamais. Os únicos comunistas que foram realmente prejudicados naquele período foram os que trabalhavam no Correio da Manhã, porque o jornal faliu. Então, o pessoal da esquerda que estava ali, como Otto Maria Carpo ou Carlos Heitor Coni, que não era propriamente da esquerda, mas era um aliado, eles simplesmente perderam o emprego porque o jornal faliu. Né? Quanto à chamada imprensa nanica, eu já expliquei para vocês que o pessoal que fazia sucesso na imprensa nanica eram os mesmos que dirigiam a grande imprensa. Então, simulando uma situação falsa na qual a direita era a dona da grande mídia e a esquerda era o grupo de heróis que resistiam bravamente na imprensa nanica. Tudo isso é absolutamente falso. A direita não tinha poder nenhum nas redações. Quando se punha um sujeito de direita num cargo importante, ele era logo banido, era tão boicotado pela redação que caía. Isso eu vi acontecer várias vezes. Né? Então, um dado importantíssimo da história brasileira é que a esquerda, especificamente o Partido Comunista, dominou a mídia brasileira desde a década de 60 até hoje e foi banindo todo mundo e criando um fluxo de notícias que levava inevitavelmente os seus leitores a entender as coisas do jeito que a esquerda queria que entendesse.